Olá, meu nome é Crispim Dino Daltro. Eu parei o carro aqui porque alguns colegas estão me ligando, porque hoje eu publiquei uma notinha rápida falando sobre fracionamento da Polícia Administrativa, ou seja, da própria Polícia Militar, por cidades, por município. Mas eu vou dar aqui uma explicação ligeira para ver se dá para as pessoas entenderem mais ou menos o que estou falando. Quando eu falo sobre a questão de fracionar a Polícia Militar, é porque ela, na Constituição Federal, ela é uma polícia administrativa, ela está para fazer o policiamento preventivo. E onde é que acontece o policiamento preventivo? Nas cidades, nos bairros, correto? Então não é no estado de modo geral. Só que a Polícia Militar é uma estrutura muito cara, ela é enorme, mas pela necessidade. E o Estado abraça isso sozinho, paga esse valor, esse custo sozinho, coisa que poderia ser desenvolvido pelas cidades, como tem os professores que da municipal, estadual e das próprias universidades federais. Então, nós poderíamos, certo, fracionar a Polícia Militar por número de habitantes por cidades. Um exemplo, Salvador precisaria hoje, pela mesma orientação da ONU, é que nós teríamos hoje aqui uma média de 8 mil policiais, 7.700 e poucos policiais, 8 mil policiais, para trabalhar só na área administrativa, ou seja, na área de prevenção. Nós temos Feira de Santana, que a quantidade seria 640 policiais, fardados, uniformizados, todos, não pode ser civil, tem que ser só uniformizados. O que é que isso daria? Daria uma garantia da redução da criminalidade e também daria a condição do Estado distribuir esse efetivo, certo? Proporcionalmente pelas cidades, com um custo menor, porque quem pagaria os salários desses policiais eram os municípios. Vai ter município que não vai ter nem precisar de 30 policiais, pela quantidade da população. Então você teria pelo menos uma transparência geral do que estava acontecendo dessa quantidade policial, porque é diferente dos policiais da Polícia Judiciária, que são os policiais civis federais, e os policiais civis estaduais, que esse tem que ser o Estado, porque ele tem que estar por comarcas, trabalhar por comarcas e não por cidades, porque ele abrange todo o estado. A Polícia Militar não, a Polícia Militar, por lei, é município. E aí nós teríamos, pelo menos, uma condição de resolver essa questão da criminalidade, porque o que está acontecendo hoje aí é que o modelo nosso é nacionalista. O modelo de segurança pública ele foi implantado no regime militar. Alguns dizem que a Polícia Militar tem 200 anos. A Polícia Militar não tem 200 anos. A Polícia Militar nasceu em 69 com o Decreto-Lei 667. Então, a Polícia Militar precisa entender que ela é uma polícia do cidadão e não do Estado. Ela já foi do Estado. Mas a Constituição Federal determina que a sua atribuição é de policiamento preventivo. Ela está a serviço da sociedade e não do Estado, ou seja, não dos governos. Ela tem que fazer um policiamento preventivo para que evite o crescimento da violência urbana, da ordem pública, e caso aconteça esses crimes, aí entra as polícias civis ou federais, ou federal, ou a polícia civil do estado, que são os serviços de polícia judiciária. E aí nós teríamos até um apoio, porque o estado fazendo isso juntamente com o governo federal, os estados entes do governo federal, o efetivo desses policiais seriam contratados em concurso por cidades, por regiões. O que isso aconteceria? Que o município teria, claro, dentro do seu orçamento aprovado, o salário desses policiais. Então o Estado não precisava ficar inchado como tem hoje. A Polícia Militar não precisa de tanta estrutura física, porque o serviço do policial é na rua. Não há necessidade de você criar companhias, batalhões, quartéis. Isso é custo alto. Cada um batalhão, cada uma companhia, cada um local fixo para a Polícia Militar, você perde 30% desses policiais para o administrativo. Então você reduz a presença do policial nas cidades. É por isso que eu falo, fracionar não quer dizer que eu estou acabando com a Polícia Militar no primeiro momento. Eu estou dizendo que a Polícia Militar vai fazer o serviço dela com muito mais eficácia. Eu gostaria que vocês entendessem isso, porque eu tenho certeza que nós poderíamos produzir um trabalho piloto para que, através dessa PEC, que é da Segurança Pública, através do Ministério da Justiça, possa trazer. Porque, como eu disse, nós estamos no modelo nacionalista de segurança pública, que é a segurança nacional.
Isso já passou. Nós precisamos de uma polícia preventiva, que é essa polícia administrativa, que fazia o papel da guarda civil, para estar na cidade espalhado. E bem espalhafatória, bem apresentável mesmo. Chame a atenção, que essas viaturas chamem a atenção. Não são viaturas camufladas, como tem aqui em Salvador ou no estado da Bahia, que é marrom escuro, à noite não estou nem mais acendendo os faróis. Então tem que estar, isso chama-se presença física do Estado. Entenderam? Não tem nada a ver de querer acabar com a polícia. Nada, não é esse discurso, não tem nada disso. O que eu estou falando, que o fracionamento do efetivo seria muito mais, o custo seria muito menor para os estados. E quem seria responsável por esse salário seriam os municípios. Então você teria certa condição de fazer um aparelhamento, porque o Estado pode desenvolver isso através das viaturas, né? O Estado pode dar o armamento, não tem problema nenhum sobre isso, mas pelo menos ficaria a política do município para a cidade, porque seria lá discutido o policiamento, porque eu tenho certeza absoluta, eu desafio qualquer um especialista para vir discutir comigo sobre isso. Policiamento preventivo evita, diminui, porque o bandido vendo, o criminoso vendo a presença do Estado, ele não vai arriscar, porque ele sabe que daqui a 10 metros, daqui a 100 metros, daqui a 1 quilômetro, tem viaturas estrategicamente estacionadas e com policiamento fazendo aquele patrulhamento natural, que é o chamado feijão com arroz. Tenho certeza absoluta disso. Não há necessidade de ficar todo mundo aqui cheio de metralhador. Minha gente, aprenda uma coisa: quando você coloca demais esses títulos em criminoso, você só faz levantar a sua presença, que ele nem existe. Aí quando você bota facção tal, não adianta, não trate assim, você tem que sentar com a imprensa, não vamos mais rotular ninguém, bandido é bandido e acabou, criminoso é criminoso, não tem rótulo, porque quando vocês começam a rotular, vocês começam a valorizar, dando destaque. Outro dia eu estava vendo aqui as brincadeiras aí, até dizendo que eles já estão até fazendo nota pública, nota de esclarecimento, imagine. Então vocês estão dando o CNPJ a um bandido. Então esqueçam, não rotulem, porque bandido não tem futuro. Então é uma empresa falida. Vocês têm que fazer com que ele entenda que ele vai sumir do mercado. Então não vamos parar com esse negócio de ficar dando, certo? Rótulo como se fosse sabonete. Que facção tal, facção daquela, facção. Esqueçam, não falem mais em nome nenhum. Traz sempre que os criminosos, que os bandidos, como vocês queiram, mas não rotulem, porque rotulando vocês estão dando valor demais, certo? A criminalidade, e que não é para se dar. Nós temos que evitar que eles façam isso, porque o governo de Goiás simplesmente chama de profissão. Imagine, se vocês querem ficar vivos, sei lá em Goiás, profissão, bandido tem que mudar de profissão. Bandido é profissão? Não. Aqui na Bahia também tem isso. O governador aqui disse que gera emprego, que o crime gera emprego. Gera emprego como? Como é que gera emprego se a coisa é clandestina, é bandido? Emprego que eu sei é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, ou ocupação ou profissão. Então são discursos políticos que só faz valorizar uma coisa que não serve para ninguém. Então, gente, aprendam. Fracionar a polícia não é acabar com ela, é dar a ela a condição de trabalhar naquilo que ela sabe. E a polícia militar, ela foi preparada, porque ela está sendo, no momento, ela não está sendo treinada, ela está sendo adestrada para correr atrás de bandido, e não é isso. Essa não é a função da polícia. A polícia militar, que é uma polícia administrativa, ela tem que prevenir, ela tem que estar aqui, ó. Eu estou aqui na porta de uma escola, tinha que ter aqui policiais aqui, rondando aqui. Não tem. Então o bandido acha facilidade demais. É muita facilidade que os bandidos têm. Eu estou morando numa rua que, não sei porquê, eu estou até pesquisando, é muito policiamento lá. Eu estou morando aqui, na cidade, aqui em Salvador, que o bairro que eu moro é super policiado.
Não entendo, mas está lá, muito policial, né? Em cada esquina da rua, tem uma viatura ou tem moto e tem os policiais trabalhando, fazendo patrulhamento. É isso que é a prevenção. E lá está tendo assalto. Todo mundo lá está dormindo com seus apartamentos, né? De janela aberta, com as suas casas abertas, dormindo sem fechar seus carros, porque não tem. É isso. É essa o fracionamento que eu estou discutindo com vocês. Desculpe que é muito longo esse vídeo e não vai ter condição de passar da forma que eu estou aqui falando, mas eu vou tentar ver se resumo isso pelo menos em um documento, porque eu já mandei uma proposta para o governo federal, para o Ministério da Justiça, para reconhecer como profissão o investigador de polícia como professor reconhecido e utilizar esses policiais também, ou no Estado ou nas empresas privadas, mas não é clandestinamente. Usar esses policiais de forma que eles sejam reconhecidos pela lei. O Estado dá a esse policial que se aposenta arma e porte de arma. E, infelizmente, muitos são, pela dificuldade, não sei o que, mas são cooptados pelo mundo do crime. E aí o Estado está dando a esse grupo criminoso, dando policiais preparados, treinados, que conhecem toda a manha do Estado em termos de polícia, entrega na mão desses bandidos para eles desenvolverem lá clandestinamente, porque como eles não são reconhecidos profissionalmente, eles recebem esse dinheiro sempre nessa condição de clandestinos, e aí se tornam criminosos, porque o Estado é que está empurrando ele para o crime. O Estado prepara e entrega para o crime. Como é que pode isso acontecer uma coisa dessa? Então, gente, essa é a minha posição com relação à questão de fracionamento. Eu já tenho 12 minutos falando aqui nesse vídeo, certo? Sei que não vai ter condição de processar isso no meu celular. Vou ver como é que eu faço isso para chegar a vocês o porquê eu defendo a questão do fracionamento, certo? E desafio qualquer especialista em segurança pública que continue embasado em teses que já são ultrapassadas, que é do regime militar, em que o modelo de segurança pública é para todo o Estado, e não é, certo? Nós temos 5.750 e poucos mil municípios, e cada município tem sua cultura, cada estado tem sua cultura, e a gente tem que respeitar isso, porque o policiamento de bairro é totalmente diferente do que vocês estão pensando, tá certo? Uma boa tarde para vocês, certo? Eu agradeço pelos questionamentos que vieram aqui no meu celular, porque eu lancei essa questão de fracionar a Polícia Militar. Não estou aqui desprestigiando, nem desmerecendo nada à Polícia Militar. Pelo contrário, a função da Polícia Militar a função da Polícia Administrativa é importantíssima e que é desenvolvida pelos policiais militares. Eu defendo a desmilitarização, mas isso é um outro processo, é uma outra discussão. Mas essa aqui que eu estou desenvolvendo aqui é para garantir a segurança pública do cidadão que paga através de seus impostos para ter uma garantia, tá certo? Então, estou falando aqui, Crispiniano Daltro, um policial aposentado, mas com conhecimento um pouco de administração pública e de gestão, tá certo? Uma boa tarde.